E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Batman e o Homem-Aranha. Mas por quê? Porque os dois são personagens muito importantes dentro das referidas editoras, o Batman na DC e o Homem-Aranha na Marvel, e os dois têm algo muito comum, uma tremenda popularidade e uma base de fãs muito sólida, muito fiel. E por que essa base de fãs é tão sólida? Por que essa base de fãs é tão fiel? Essa é a questão desse bate-papo quadrinístico. E eu fiz essa pergunta justamente no grupo de WhatsApp do Eu Leio Gibi, e eu quero partilhar com vocês as opiniões, né, da galera que está fazendo parte do grupo do WhatsApp, e também, a partir disso, a gente poder ter algumas considerações a respeito dessas questões que envolvem o Batman e o Homem-Aranha. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, se você deseja receber, ter acesso antecipado aos vídeos e também concorrer a sorteio de quadrinhos, torne-se um apoiador do Eu Leio Gibi. Tem um link aí na descrição do vídeo que vai te remeter a um vídeo específico em como você pode se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi. E se você é um apoiador do Eu Leio Gibi e ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, entre em contato comigo pelo e-mail do canal para eu poder passar para você o link do nosso grupo no WhatsApp, tá bem? Então fica aí as minhas palavras também de agradecimento, e fica na tela o nome da galera que tem apoiado o canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. E vamos então ao nosso bate-papo quadrinístico. O que existe, né? Por que o Batman e o Homem-Aranha têm uma base de fãs tão sólida, tão fiel, que independentemente da fase, a gente vê os personagens firmes e fortes. O pessoal pode reclamar, mas continua acompanhando. O pessoal pode chiar e chiar bastante a respeito de uma fase ou de outra, mas dificilmente você vê aí um fã do Batman deixando de lado o título do Batman, ou um fã do Homem-Aranha deixando o título do Homem-Aranha. Pelo contrário, continuam muito fiéis, tanto é que em alguns momentos aí, como por exemplo, principalmente aí, no aspecto da Marvel, aqui no Brasil no caso, quando a editora Abril reformulou o seu portfólio, né, de revistas e criou lá a Marvel e colocou vários personagens numa revista só, a Marvel 97, 98, aquela coisa toda, houve duas revistas que mantiveram seus títulos próprios, X-Men e o Homem-Aranha. Pois é, Homem-Aranha sempre firme e forte, X-Men da mesma forma, e a questão do Batman, que de bons anos para cá, né, a DC voltou com um foco muito grande em cima do Batman, focou muito no personagem, e a partir disso o Batman e a Batfamília foram responsáveis aí sempre por boas vendas, né, dos seus títulos, enquanto que outros personagens não ia tanto para frente, não ganhavam aí tanto o apreço dos fãs, o Batman manteve-se firme e forte, inclusive, né, aqui no Brasil. E diante disso tudo, a galera do grupo do WhatsApp do Eu Leio Gibi argumenta, por exemplo, que uma das questões que faz com que o Batman e o Homem-Aranha tenham uma base de fãs tão sólida é o fato da questão da humanidade dos personagens. Sim, o Homem-Aranha, por quanto de toda essa singularidade que envolve, né, o Peter Parker, por ser a princípio aquele jovem, aquele adolescente que vai ganhar superpoderes, aquele adolescente nerd e tudo mais, e que posteriormente se tornará um jovem adulto, onde muitos jovens ali entrando para a fase adulta da vida, acabam também se identificando com ele por conta dos muitos problemas que a vida adulta acaba tomando, né, a vida da gente. E também a questão da humanidade do próprio Batman, uma vez que o Batman não tem superpoderes, e dessa forma, independentemente do que aconteça ou do tamanho da pancada que ele leve, ele acha disposição para levantar e seguir em frente. É óbvio que existe toda aquela coisa do Batman com preparo, né, e que o Batman com preparo ganha de todo mundo, acha uma solução para tudo, mas a grande questão da galera foi que em momento algum o Batman com preparo foi o motivo de ser fã do personagem, mas sim a questão, por exemplo, que envolve a tragédia por ter perdido os pais, que envolve os vários dramas da vida do Batman, que envolve sim esse aspecto humano do Bruce Wayne.
e com suas frustrações, com suas dificuldades, ao passo que a mesma coisa acontece com o Homem-Aranha, dentro das suas dificuldades, dos seus problemas, e o fato, né, de que a condição financeira do Homem-Aranha sempre foi um elemento que sempre chamou muito a atenção dos fãs dos personagens. Então, a gente começa a notar dentro dessas perspectivas que o Batman e o Superman, nada, o Batman e o Homem-Aranha, eles são responsáveis, né, por carregar consigo assim uma base de fãs de quadrinhos muito grandes, justamente porque de alguma forma o fã acaba se identificando com eles. A gente não vai se identificar, por óbvio, com o fato do Bruce Wayne ser milionário, né? Mas as questões que envolvem as crises, os problemas, os elementos inclusive psicológicos, né, que cercam aí a vida do Homem-Morcego, acabam chamando muito a atenção. Como eu disse, né, no começo, justamente por conta da humanidade do personagem, enquanto que, por sua vez, o Homem-Aranha, em alguns momentos que ele ganhou certo status ou até mesmo riqueza, algumas pessoas começaram a perder um pouco de interesse pelo personagem, porque gostavam mesmo do Peter Parker com a dureza da vida, com as dificuldades do dia a dia, com aquele sufoco de ter que vender o almoço para poder comprar a janta. Mas eu acho também que eu acho isso, e também isso também foi mencionado dando a nossa conversa no grupo do WhatsApp, né, que a questão das próprias editoras explorarem bastante os personagens. Então, quanto mais você explora um personagem, mais esse personagem fica em evidência. E uma vez que esse personagem fica em evidência, isso acaba chamando a atenção das pessoas. E isso também é um fato. A gente, se você pega aí o decorrer aí das histórias em quadrinhos, tanto do Batman quanto do Homem-Aranha, a gente vai ver assim uma enormidade de minisséries, participações especiais, graphic novels, entre outros títulos que envolviam esses personagens. Então essa exposição maior pode correr o risco de trazer um saturamento, né, do personagem, mas ao mesmo tempo também pode trazer a questão das pessoas terem um contato maior com esses personagens, e isso acabou também desenvolvendo bastante a base de fãs. Não só isso, uma coisa que chama a atenção nessa coisa toda é que também foi mencionado que, justamente por conta dessas questões, quando alguém está começando a ler gibi, muitas vezes procura um gibi do Batman ou do Homem-Aranha para começar a ler gibi, por conta dessa maior exposição desses personagens, e muitas vezes, e não poucos fãs, né, acabaram se tornando fãs do Homem-Aranha ou do Batman, porque o ponto de partida em quadrinhos de super-heróis foi justamente um desses personagens. Então isso vai chamando muita atenção, porque queira ou não queira, né, quem não é visto não é lembrado. Então se um determinado personagem não é lembrado, como é que vai ter base de fã, como é que vai vender bem o quadrinho dele e tudo mais. Então a gente sabe que determinados personagens ganham apreço do fã depois que o fã ingressa aí no mundo dos super-heróis por meio de um Batman, por meio de um Homem-Aranha, por meio de uns X-Men e por aí adiante. Mas dificilmente alguém vai falar assim, nossa, o meu primeiro gibi foi o gibi do Cavaleiro da Lua e eu fiquei assim encantado e passei a ser fã número 1 do Cavaleiro da Lua e agora gosto de super-herói por causa disso. Não, você vai escutar isso de um Batman, você vai de alguém que começou a ler Batman, você vai escutar isso de alguém que colecionava Homem-Aranha. Inclusive, quando eu comecei a ler quadrinhos, né, muitas das pessoas que eu conheci a partir dessa questão de ler quadrinho, a maioria deles era fã, por exemplo, do Homem-Aranha. Nossa, o meu herói preferido é o Homem-Aranha, eu compro tudo do Homem-Aranha, me interessa muito o Homem-Aranha. Então, quer dizer o quê? Que essa exposição, essa humanidade, essa aproximação do cotidiano, essa forma muitas vezes que até mesmo o leitor meio que se identifica com as crises, com os problemas, com as dificuldades do personagem, acaba chamando bastante atenção e, consequentemente, cria-se o desejo de acompanhar constantemente aquele título. Então isso acaba se explicando, né, a partir disso daí. Mas também há uma coisa semelhante entre os dois, que além da humanidade,
além das dificuldades, além das muitas perdas, das tragédias que cercam a vida do Batman e também do Homem-Aranha, os dois têm um fator interessante, que são a galeria de vilão dos dois. Disparado, os dois têm as melhores galerias de vilões, né? Você dá uma olhada lá nos vilões do Batman, pô, o cara tem o Coringa, o Charada, o Duas Caras, o Pinguim, por aí adiante. Você vai lá pro lado do Homem-Aranha, você tem Kraven, você tem Octopus, dentre outros, ou seja, assim, eles têm uma gama de vilões que conseguem sim trazer uma característica, né, assim, mais singular para as revistas deles, justamente por conta dessa variedade de vilões que são interessantes e que muitas vezes é difícil você criar um vilão para o Superman, embora o Lex Luthor, né, seja meio que essa antítese, né, com o Superman, o humano contra aquilo que é extremamente poderoso e forte, como esse humano pode superar essa questão de se usar a inteligência ou a sagacidade, por exemplo, do Luthor, é tudo muito bacana, mas é muito difícil a gente ter uma galeria de vilões do Superman que seja compatível, por exemplo, em poder. E aí você acaba tendo que criar seres ultra mega poderosos e acaba tendo que upar um pouco o Superman depois para ele superar, e isso vai criando uma dificuldade de desenvolvimento de histórias, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que personagens assim, tão poderosos quanto o Superman, nem todos os roteiristas sabem desenvolver esse aspecto humano do Superman, ou seja, o Clark Kent, enquanto que muitas vezes isso acaba, dificilmente você vê um roteirista do Homem-Aranha que não queira desenvolver o Peter Parker, né? Então, às vezes, falta de repente para outros personagens, né, essa questão de se olhar, quem sabe um pouco mais de Clark Kent, quem sabe um pouco mais, sei lá, de Bruce Wayne, de Bruce Banner e por aí adiante, sabe? Justamente para que dentro disso crie-se cada vez mais uma empatia, né, por parte do leitor em relação a determinados personagens que, de uma forma ou de outra, o sujeito acaba gostando do Bruce Wayne, Batman, e do Peter Parker, Homem-Aranha, por quanto que eles conseguem sentir essa empatia, essa aproximação. Pode não ser, eu não sou milionário, não sou, mas as tragédias, as dificuldades, as crises, as questões que muitas vezes mexem com o personagem por dentro, a gente acaba meio que achando alguns pontos da vida da gente que às vezes comungam com aquelas situações, dentre elas, por óbvio, o luto, né? E como o luto transformou tanto o Homem-Aranha como o Batman naquilo que eles são. E aí, galera, na sua opinião, por que o Homem-Aranha e o Batman têm uma base tão grande de fãs? Por que esses fãs são tão fiéis? Você é um desses fãs, por exemplo, incondicionais do Batman ou do Homem-Aranha, ou de ambos? Deixa aí sua opinião nos comentários, porque a opinião de vocês é sempre muito importante e eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, tá? Então vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Mas eu vou ficando por aqui, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.